Fala galerinha, beleza? Vamos aqui para o nosso próximo conteúdo, que a gente vai tratar um pouquinho sobre gases ideais. É um assunto bem simples, é só questão de atenção. Então, modelo de um gás perfeito, teoria cinética molecular. Observe, gás perfeito, ele entra apenas numa teoria. Não existe gás perfeito. Existem as hipóteses para que esse gás se aproxime de um gás perfeito, mas, enfim, todo gás ideal ou gás perfeito é formado por pequenas partículas esféricas chamadas moléculas que movem-se em alta velocidade em forma reta e desordenada. Imagina o seguinte, imagina a hora do lanche na escola. Cada pessoinha representa moléculas. Imagina elas indo cada um para um lado desordenadamente. Só que essas partículas, participação especial, né? Essas partículas elas andam em formas retas e desordenadas, ou seja, cada um para seu lado. Os choques moleculares são perfeitamente elásticos, ou seja, não vai haver diminuição de velocidade, aqui sem perda de energia cinética. E são a única interação entre as moléculas, ou seja, uma molécula vai bater na outra e simplesmente vão manter cada uma a sua velocidade lindamente, como se não houvesse amanhã. É a teoria, são as hipóteses. As forças de atração ou repulsão entre as moléculas, especialmente de origem elétrica, são desprezadas no modelo de gás ideal. A gente sabe que existe lei de atração e repulsão, que vocês vão estar vendo a partir do ano que vem. Mas no modelo de gás ideal elas são desprezadas. Beleza? Então, são hipóteses. É necessário que a gente saiba essas hipóteses para que, se caso cair alguma pergunta desse tipo, o que é um gás perfeito, o que é um gás ideal, você tem que pelo menos se lembrar desses detalhezinhos aqui. Quando alguém comentar variáveis de estado, são 3: temperatura, volume e pressão. Temperatura a gente já trabalhou muito do início do ano para cá. E a temperatura é o nível de agitação das partículas do gás, né? Os átomos e moléculas. E essa temperatura a gente vai estar tentando sempre manter ela em Kelvin, que eu expliquei para vocês no início do ano, que é aquela escala absoluta, que é a mais normalmente aceita no mundo científico. Volume, normalmente ele vai aparecer em metros cúbicos ou litro. Não quer dizer que toda questão vai estar desse estilo aqui, mas normalmente ele vem assim. E um gás, a gente sabe que não tem formato. O gás ele vai ser o volume dele vai ser o volume do recipiente, ou seja, imagina você encher um balão. Quanto mais você vai enchendo, mais gás você vai colocando ali dentro, e observe que ele vai ocupando todo o espaço disponível naquela bexiga. Então o volume do gás naquele instante é o volume da bexiga. Se você aumenta o volume da bexiga, você está colocando mais gás ali dentro. Se você diminui, vai ser menos gás, ele vai ocupar menos espaço. Então o gás ele sempre vai preencher o recipiente que ele está, independente de onde ele esteja. Ele vai preencher aquele espaço, tá certo? E a pressão, newtons por metro quadrado, ou em atm, ou ainda em Pascal. Isso não vai interferir por enquanto no nosso cálculo, tá certo? A pressão é resultado das colisões das moléculas contra as paredes do recipiente. Ou seja, as moléculas elas não ficam batendo no recipiente. Aqui as paredes do recipiente, lindas, né? E a moléculazinha, ela bate aqui, exerce pressão aqui, aqui, aqui. Então esse ato de bater é a pressão. Se ela começar a bater mais rápido, mais pressão vai ter. Se ela bater mais devagar, menos pressão vai ter. Tá certo? Agora a gente vai para a parte das fórmulas. São 3 transformações principais, transformações gasosas principais. Depois a gente entra na outra.
A gente vai ver essas três nessa aula. A primeira transformação é isotérmica, ou seja, a gente não tem essas três variáveis de estado. Então a gente vai analisar três fórmulas diferentes. Quando a temperatura for constante, quando o volume for constante, ou seja, que não varia, tá certo? E pressão constante. Então a primeira aqui é uma transformação isotérmica. Iso vem de igual, térmica de temperatura. Então quando eu falo de transformação isotérmica, eu estou considerando que a temperatura no início e no final é a mesma. A temperatura não muda. Se a temperatura e a quantidade de matéria são constantes, o volume de um gás é inversamente proporcional à sua pressão. Ó, temperatura constante. A temperatura não muda. Para manter essa temperatura igual, se você aumenta a pressão, você vai precisar diminuir o volume para manter a temperatura constante. Tá certo? Menor pressão, maior temperatura. Maior pressão, menor temperatura. É só vocês analisarem aqui, ó. Você tem uma pressão de 4, vamos dizer, 4 atm, o volume tá aqui. Pressão está diminuindo, o volume está o quê? Aumentando. Ó. Pressão diminuiu, volume aumentou. Pressão diminuiu, volume aumentou. Tá certo? Então, para manter uma temperatura constante, você precisa, a partir do momento em que diminui a pressão, você precisa aumentar o volume. E essa é a fórmula que vocês vão anotar. Quando você vê na questão, considere uma transformação isotérmica ou na questão dizer ainda, considere que a temperatura não varia, a fórmula é essa. Você vai ter uma pressão inicial, um volume inicial, aí ele vai pedir para você ou calcular a pressão final ou calcular o volume final, depende da questão. Então você já sabe, do lado de cá é o início, do lado de cá é o final. Ou seja, aqui é o início e aqui é o final. Então essa é a nossa primeira fórmula, beleza? Vocês já podem anotar. Nossa segunda transformação é isobárica. O iso ainda se remete a igual e bárica lembra barômetro, lembra pressão. Ó, se a pressão e a quantidade de matéria são constantes, o volume de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura. O que é que está constante aqui? É a pressão. Então, para você manter uma pressão constante, se você aumenta aqui o volume de um gás, você vai ter que aumentar a temperatura. Se você diminui o volume do gás, você precisa diminuir a temperatura para manter essa pressão constante. Não sei se vocês já repararam, mas quando vocês pegam uma bexiga, enchem ela e, por exemplo, vocês vão apertando ela até ela ficar num volume pequenininho, você estourar ela, você vai sentir que ali ficou quente. Isso é só para você ter uma ideia que você diminuiu o volume, aí acabou aumentando a temperatura que estava ali dentro, ele deu uma pequena explosãozinha, ou seja, a pressão aumentou. Então, para você manter a pressão constante, diminuindo o volume, você vai ter que diminuir a temperatura para não haver um estrago como esse que eu comentei agora. E ó, essa é a fórmula. Volume inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual ao volume final dividido pela temperatura final. E como eu disse, ele vai ter que lhe dar três informações aqui para você poder fazer o cálculo, beleza? Isométrica ou isovolumétrica, a fórmula I.
A fórmula é essa. Ó, se o volume e a quantidade de matéria são constantes, a pressão de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Considerando agora o volume constante, se eu aumentar a pressão, eu teria que aumentar a temperatura. Se eu diminuir a pressão, que no caso aqui houve um aumento daqui para cá, né? Aumento a pressão, aumento a temperatura. Diminuir a pressão, eu tenho que diminuir a temperatura para poder manter o volume constante. Beleza? E temos a equação geral dos gases perfeitos, que é onde deriva tudo, ó. Essa daqui é quando tudo está variando. Tudo variou. É aquela coisa, você vai ter que ler na questão. Se a questão falou, considere tal coisa constante, a gente já viu as três fórmulas aqui. Agora, se ele não falou nada, ele falou que variou tudo, então a fórmula é essa. Então se atentem. Não houve variação, é essa. Ou melhor, perdão. Houve variação de tudo, a fórmula é essa. Alguma coisa ficou constante, você vai ter que ver. Se foi o volume, eu tenho que utilizar essa fórmula. Se foi a pressão, a minha fórmula é essa. E se foi a temperatura, a minha fórmula é essa. A gente vai ter uns exemplozinhos para resolver, beleza? Então, se atentem, próximo vídeo já é com as questões, beleza? Então, até o próximo vídeo.